Muito bem. Olá, meus amigos. Então, nós chegamos aqui no nosso último encontro sobre agnosticismo. E conforme eu prometi para vocês, nós vamos falar com vocês hoje a respeito da visão que Einstein tem sobre a existência de deuses ou não. E por que tem que ser, eu tenho que escolher esse tema e por que eu escolhi Albert Einstein? Porque há muita coisa publicada, a gente vê muita coisa na internet, algumas pessoas dizendo que Einstein era religioso, que Einstein acreditava em Deus, que era cristão, que era isso, que era aquilo, e tudo, né? Então, eu vim aqui esclarecer isso para vocês de forma definitiva, né? Até porque eu tenho, não precisa ser porque eu conheça tudo, mas basta que você faça uma pequena investigação a respeito da bibliografia do Einstein, né? Os passos que o Einstein deu na sua vida, que você vai chegar às conclusões que eu vou lhe falar agora. O Einstein, diversas vezes perguntado sobre se acreditava ou não em Deus, ele dizia que ele acreditava no Deus de Spinoza. Ele acreditava no Deus de Spinoza. Bom, mas o que é Deus de Spinoza? Primeiro você tem que saber quem é Spinoza. Spinoza, ou Baruch Spinoza, era um filósofo do século XVII. Um filósofo, na verdade, ele era holandês, mas ele tinha uma ascendência portuguesa, né? Os pais eram portugueses e tal. E ele nasceu na Holanda. E ele, com a sua iconoclastia, né, influenciou não só o Einstein, como outras figuras modernas, por conta dessa questão, desse questionamento que fazia a respeito de divindades, etc. e tal, no século XVII. Vale lembrar que no século XVII era um momento em que se vivia a Inquisição, né? Então, negar a existência de Deus em plena época da Inquisição era pedir para ser queimado na fogueira. Então, como é que ele fazia? Bom, o Spinoza escreveu muito com pseudônimos, né, especialmente na Holanda, onde o braço da Inquisição era um pouquinho menor, o alcance era menor, mas mesmo assim ele escrevia com um pseudônimo, não, vários, né? Mas ele, para algumas pessoas era claro que era o Baruch que escrevia isso. Depois ele conseguiu reunir isso tudo num tratado que ele chama, um livro que chama de Tratado de Filosofia e Religião, né? É o Tratado Político Teológico de Baruch Spinoza. Então, em 1954, né, o Einstein ele pôs uma clareza nisso. Quando perguntado para ele se ele acreditava ou não em Deus, ele dizia que assim, ele escreveu uma carta. Eu já comentei para vocês isso lá no primeiro momento, né, para um amigo chamado Eric Gutkin, falando sobre o Deus que ele acreditava ser o Deus de Baruch Spinoza. Mas quem é esse Deus? Bom, Baruch Spinoza nunca acreditou em deuses pessoais, né? Ele entendia o seguinte: olha, aqui não adianta ficar orando, pedindo, porque a visão daquele Deus que cuida de você, aquele Deus pessoal que sabe do seu destino, que se você orar você vai conseguir, blá, blá, blá. Ou seja, essa visão antropomórfica de Deus era uma visão com a qual Baruch não entendia. Baruch entendia o seguinte: que esse tal Deus, se é que ele existia para Baruch nunca afirmou a existência de Deus, mas ele sempre entendia dessa forma. Se há alguma coisa que cria alguma coisa nesse universo, essa coisa não é antropomórfica. Essa coisa, ela está, quando eu falei para vocês sobre energia escura, depois eu falei sobre o vácuo quântico, essa coisa ela está escondida em algum lugar e ela está em todo o universo, em toda a força da natureza. Então, para ele, para Baruch, a possibilidade de existência de Deus é como se fosse um Deus pan, né? Que estivesse ocupando todos os lugares, em todos os momentos e em todas as coisas. É uma visão panteísta, ok? Então, essa visão de Baruch, que muito contradiz muito as escrituras, especialmente o Alcorão e a Bíblia, especialmente porque nega esse Deus pessoal, nega a toda a história por exemplo, narrada pela Bíblia, do povo hebreu, aquela movimentação do povo hebreu, as manifestações de Deus em relação a isso, quando o seu povo nega todas essas versões. Essa visão era uma visão que podia levá-lo à fogueira, ok?
Então Baruch Spinoza era esse cara que tinha essa visão panteísta, né? Não entendia um Deus pessoal, não entendia um Deus. Eu estou botando aqui que eu fiz um roteirinho para falar com vocês. Esse Deus que tivesse essa visão antropocêntrica, esse Deus antropomórfico, né? Para ele isso não existe. Quando Einstein então teve a possibilidade de detalhar um pouco mais a respeito da sua visão de Deus, ele fez isso e dividiu isso em três movimentos, ok? Que eu vou falar para vocês aqui agora. O primeiro movimento, ele nega a revelação, né? Ele não entende que a Bíblia seja a palavra de Deus, a de Deus revelada aos homens. Ele vai entender que isso não é possível, e por conta não só das contradições que o texto bíblico ou o Alcorão, ou das semelhanças que existem entre o Alcorão e a Bíblia, ou das semelhanças que o Alcorão e a Bíblia têm com outros textos anteriores, como o Bhagavad Gita, por exemplo. Ele falou, essas coincidências aí não são coincidências divinas, mas alguém que criou esse texto e outras pessoas foram dando Ctrl+C, Ctrl+V, mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Então ele entende que esses textos ditos sagrados são adaptações da visão que os homens têm a respeito da divindade. Não eram, então, portanto, textos revelados por Deus, né? Então ele inclusive questiona o nascimento, a vida e a morte de Jesus Cristo. Ele não chega a duvidar da existência ou não de Jesus Cristo, pelo menos não que eu me lembre disso. Mas ele duvida dessa sequência da história narrada pela Bíblia a respeito de Jesus. A outra coisa, essa questão da moral, né, da moral religiosa, a concepção social da moral de Deus, né? Ele não tem entendimento de que Deus castiga ou premia, né? Tipo assim, ó, se você for legal, você vai pro céu. Eu tô fazendo, não é pouco caso não. Eu tô tentando traduzir isso numa linguagem um pouco mais simples, né? Se você o adorar, o aceitar e o adorar, e levar uma vida conforme a moral religiosa, você tem um lugar garantido na eternidade. Caso contrário, você não tem lugar garantido na eternidade. A sua eternidade será no inferno. Então Einstein vai dizer que a relação da religião com o medo o leva a acreditar que não possa existir um Deus que se preocupe com adorações, já que Deus, na visão de Spinoza, está em todas as coisas, num átomo ou num grande sol, está presente em todo o espaço do universo. Esse Deus, na visão spinozana, que está em todo lugar e ocupa todos os espaços do universo, não vai se preocupar em ser ou não ser adorado, premiar ou castigar por uma atitude que um texto divino tenha dito para você. Um código moral, a seguir ou não seguir um código moral. Einstein então vai criticar essa visão antropocêntrica de Deus e esse movimento. Esse é o segundo movimento de Einstein, que ele faz críticas à religião cristã. E ele, não só cristão, mas muçulmano também. E outra, o Einstein vai trazer o terceiro movimento dele em relação ao sentimento religioso cósmico, né? Ele diz assim, ó, não há nenhum líder religioso que tenha condições de saber tudo a respeito do universo, das leis que regem o universo, né? Então o universo, segundo Einstein, nós estamos falando de quase 15 bilhões de anos-luz de extensão, de toda a história que esse universo tem. Não há nesse universo condições de existência de um Deus que seja antropomórfico. Esse Deus que concentre em uma pessoa, em um texto, todo o saber cosmológico. E Einstein então vai criticar isso. Agora repare que eu não estou aqui me debruçando sobre esses movimentos de Einstein. Eu estou apenas dizendo para vocês que Einstein executou isso. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como Einstein faz isso, a gente pode combinar. Você fala, vamos fazer sobre isso, a gente vai falar. A gente combina um momento, eu falo para vocês. Mas é importante você saber que Einstein não era cristão, não era muçulmano e nem era religioso, porque
O Deus de Spinoza não é um Deus de religiosidade, não é um Deus que precisa ser adorado, precisa ser cultuado, ou precisa que você se ajoelhe para pedir coisas para ele, implorar, orar. Não é nada disso. O Deus, segundo na concepção Spinoza, que inspira Einstein, é o Deus, a energia criadora que está aqui. Na verdade, escuta o que eu vou te falar, nem é energia criadora, é energia transformadora. Porque na concepção da física moderna, ou na concepção da física clássica, e principalmente da mecânica quântica, a gente não cria energia, ela se transforma. Energia é é um processo em constante transformação. A natureza é um processo contínuo de transformação de uma energia em outra. Essa transformação de uma energia em outra, essa transformação, o resultado dela, de como isso altera e constrói a realidade física, aí o Spinoza vê a possibilidade de existência de um Deus, do conceito de Deus. Não que ele tenha dito que exista. E o Einstein também não. Mas ele vai dizer que isso, nem a ciência com toda a sua história foi capaz de construir uma ideia a respeito disso, não foi capaz de dar todas as respostas, então não seria um líder religioso ou um texto religioso escrito por homens que seria capaz de dar conta dessa tarefa. Então Einstein não era definitivamente religioso. E, aliás, ele inclusive, apenas para fechar esse texto, há dois movimentos importantes aí. Primeiro, o Einstein vai falar sobre 3 figuras que ele considera importantes nessa questão teológica. Demócrito, um filósofo grego da antiguidade, São Francisco de Assis e o próprio Baruch Spinoza. Certo? Ele vai dizer que essas figuras, tanto Demócrito como São Francisco de Assis, por exemplo, tem uma relação com a natureza de mais proximidade, de mais intimidade. E que para alguns, essas pessoas se tornaram santos, para outros se tornaram demônios. A própria história desses personagens, a história de São Francisco de Assis e tal, de como as pessoas se relacionavam com a maneira com que ele enxergava e lidava a história com a natureza, né? A história de que São Francisco de Assis conversava com os animais, aquela coisa toda aquilo é uma forma poética de demonstrar um sujeito que tinha uma compreensão muito maior do complexo que é a natureza física e de como ele, como ser humano, se relacionava com essa natureza, né? E existem textos de São Francisco de Assis discutido por muitos teóricos, inclusive teólogos e teóricos, muito interessantes, que falam a respeito do movimento das transformações naturais, das formas de energia que alimentam o corpo físico, que alimentam a natureza vegetal, que alimenta o movimento de rios, de águas, de astros. Então, coisas escritas por São Francisco de Assis, né? Então ele tinha uma visão mais cosmológica da criação. Então Einstein vai dizer, essas pessoas que para muitos são santos, para outros são demônios, elas têm uma compreensão melhor do que seja a possibilidade de existência de uma força criadora. E que, volto a dizer, não era criadora, era uma força de transformação da natureza. E ele vai dizer então que o nascimento da religião, né, que está no fundamento do desenvolvimento da civilização, o fundamento da religião, a fundação da religião, tem um propósito então de criar maneiras de domínio de uma pessoa sobre a outra, ou de uma população sobre a outra, ou de um povo sobre um outro povo. São formas de dominação. E que toda hostilidade religiosa são frutos da incapacidade desses seguidores de compreender uma outra maneira de se enxergar aquilo que eles chamam de Deus. Então muitas guerras aconteceram por causa disso. A religião é uma forma de domínio. Tudo isso é Einstein que está falando, né? O Heron só está aqui falando sobre Einstein.
Estou falando sobre Einstein, estou falando sobre mim, né? É, então, essa maneira de enxergar a religião e a religiosidade, a existência de Deus, como forma de domínio, de enriquecimento, de geração, de acúmulo de patrimônio, que a história da religião demonstra, não apenas antiga, mas especialmente hoje, aí o Heron que está falando, né? Do acúmulo de patrimônio e de bens e de às custas do sacrifício dos seguidores. Isso está na história da religiosidade, né? Todas as religiões conseguiram aglutinar muito poder político, poder econômico, poder ideológico durante a sua história, porque ela se fundamenta principalmente na imposição da fé, para que e a imposição da fé se dá fundamentalmente pela instalação do medo. O Freud tem um texto que vai dizer assim, chama-se O Mal-Estar da Civilização. Nesse livro, Freud diz assim, ó, quem tem religião tem medo. O Freud, inclusive, ele foi influenciado por Baruch Spinoza. Também foi, nessa visão panteísta, né? Um outro cara que foi influenciado por ele da linha da psicanálise também foi Jacques-Marie Lacan, ou Jacques Lacan, né? Jacques Lacan, inclusive, ele não escreveu livros assim, né? Ele escreveu o que a gente chama de seminários. Então são vários, cada livro, cada seminário tem um tema, né? E ele escreveu, chama A Excomunhão, o texto de Lacan. Inclusive esse texto de Lacan, quando trata da questão da religiosidade, a extracomunhão, foi por conta desse texto que ele arrumou muitos adversários dentro da Sociedade Internacional de Psicanálise e foi proibido, inclusive, pela Sociedade Internacional de Psicanálise de fazer psicanálise a partir desse texto, a extracomunhão, porque ele trata exatamente do papel das religiões no inconsciente das pessoas. Ok? Então, essa é a visão mais final, né, desse nosso trabalho sobre agnosticismo. Bom, o que eu espero com isso? Eu tenho acompanhado aqui, algumas pessoas têm mandado para mim aí, eu quero que você curta aí esse vídeo e siga lá, porque daqui para frente eu vou colocando vídeos mais curtos, de alguns minutos, a respeito de vários temas que vão permear toda essa questão da filosofia e da física, que vão dar para vocês a visão que eu tenho, né, das minhas leituras, dos meus estudos a respeito de diferentes aspectos ligados à ciência e à religião, fundamentalmente em relação à ciência, mas que trata de todo o movimento que envolve o conhecimento que nos trouxe até aqui. Ok? Então, para vocês fica meu agradecimento, porque para você que me acompanhou até aqui, faça seus comentários, deixe o seu like, né? Inscreva-se no meu canal, que a partir de agora vocês vão receber pequenos vídeos curtos a respeito de diversos temas ligados à filosofia e à ciência. Um grande abraço para vocês.